Amém. A paz do Senhor, Criador dos céus, da terra e do mar, e do seu Filho, unigênito, onipotente, seja com toda a igreja, a graça e a paz. Vamos ouvir justamente aquilo que nós saudamos à igreja, que é a graça e a paz. Para que a igreja seja edificada, glorificada através do Filho amado, o bom pastor. Como diz, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode se usurpar a ser Jesus em cima de um altar, ou na internet, ou na TV, ou em qualquer lugar. Nós temos que ser servo para servir. Se eu fui levantado como pastor pelo Deus vivo, ou apóstolo, ou discípulo, que espiritualmente, para quem conhece e já foi instruído, espiritualmente é o corpo de Cristo, os membros do corpo de Cristo. Pastor, apóstolo é uma coisa só. Amém? Então vamos ouvir o Espírito Santo para a honra e glória de Deus. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Faze-nos voltar outra vez, ó Senhor, do nosso cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrima cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás, e tudo te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. Muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade. Todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas. Compridos fizeram os seus sulcos. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam confundidos e voltem para trás os que me querem mal, todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que se seca antes que arranquem, com a qual o segador não enche a sua mão,
nem o que ata os feixes enche o seu braço. Nem tampouco os que passam dizem: a benção do Senhor seja sobre vós, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Porém, contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma aguarda ao Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que vigiam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, nele há abundante redenção, e ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança, desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Esta é a palavra de Deus, que vem do Espírito Santo, para honrar ao Filho unigênito, onipotente, o bom pastor, o mestre, o cabeça dessa igreja. Por que dessa igreja? Porque essa igreja não promete para não cumprir. Essa igreja não faz promessas falsas. Essa igreja, ela cumpre o que promete. Essa igreja, a igreja prospera. Não é só o pastor que prospera, mas a igreja que é do diabo, o pastor prospera, e você, meu irmão e minha irmã, não prospera. Peço a você que deixe o seu comentário. Quanto tempo faz que você participa de um templo e qual o nome desse templo? E o seu pastor prosperou e você não. É muito importante o seu comentário, porque essas falsas religiões que têm manipulado a fé das pessoas e zombado da cruz de Cristo, e que têm enganado e tomado o dinheiro das pessoas, muitas vezes à força e muitas vezes ensinando, fazendo com que aquela pessoa se aliene e entenda que é para dar o dinheiro, pagar o que eles estão dizendo, porque ela sabe que você está ouvindo a escola dominical, a teologia que eles manipulam a mente das pessoas. Não está ouvindo esta palavra que eu prego, a palavra que os que são verdadeiros pregam, que liberta a verdade e a justiça. Então, se você crê a palavra que saiu da boca dos profetas verdadeiros que estão na velha aliança, e a palavra que saiu da boca dos profetas de Cristo e de Cristo é verdadeira. E ela liberta, porque ela ensina tudo. E a igreja, quando ouve, é edificada. Mas você não pode ser edificado e edificada nesses templos religiosos evangélicos que surgiram depois de 2000 anos que Cristo foi crucificado. A única vez que precisou da igreja de Cristo ser renovada e haver protestante foi lá, quando Cristo veio, nasceu em Belém. Foi o único que foi levantado para protestar e para renovar. Depois de Cristo, Deus não precisou mais de nenhum, nem precisa.
protestante, renovante, e se fosse protestante, eu acho que teria melhorado muito no século XV. Mas Lutero nunca foi protestante de nada e nem Calvino. Nunca protestaram nada. Se protestasse, não estava essa nojeira que está aí, dessa religião. Lutero apenas fez contenda para poder se dar bem. Corrompeu mais aquilo que já estava corrompido. Não melhorou nada. Apenas o inimigo é dissimulado e disfarça-se em mil maneiras para enganar. Ele começou lá atrás, no ano 1 até o ano milênio, se transformando de várias maneiras para enganar. E Jesus deixa claro como o inimigo ele age naqueles que têm a ambição de se dar bem e enriquecer facilmente. Então esses pastores que estão aí, minha irmã, que manipula a sua fé e que prospera e você não prospera, e ele fala que foi o Deus dele, mas ele não diz que o Deus dele é o mesmo seu. Diz, olha, Deus me chamou, me tirou lá de um charco de lodo e hoje eu prosperei, cresci. Mas ele diz que foi trabalhando. Vai olhar com que ele trabalha, o seu pastor que prosperou, se foi com o trabalho mesmo. Mas os homens de Deus aqui que prosperaram da velha aliança foi com o trabalho. Um exemplo é Jacó. Deus fez ele prosperar. Foi trabalhando mesmo. Com que Jacó trabalhava? Boi, vaca, ovelha. Mas esses pastores aí trabalham com o quê? Esses que estão prosperando. Eles trabalham com vaca, com boi, na fazenda deles. Tem muitas fazendas, mas antes de comprar as fazendas, eles começaram a trabalhar com o quê? Trabalhar com a língua mentirosa, enganando você em cima do altar, pegando seu dinheiro para poder aplicar em boi e em vaca. E multiplicar e crescer. Mas ele não começou a trabalhar logo com vaca, né? Jacó começou logo com as vacas do sogro. E aí Deus fez com que a riqueza do sogro de Jacó passasse para ele. Ele ficou muito rico. Agora, perdão, eu não sei se foi Jacó ou foi Isaac, mas eu acho que foi Jacó. Foi Jacó mesmo. Então, eu convido você a participar, a ser membro dessa igreja a qual foi levantada pelo Deus vivo. Não olhe para uma igreja de multidão, não. Até porque Cristo, quando andou na terra, arrastava multidões. Porque ele era o pastor de verdade e é o pastor. Mas a multidão que seguia a Cristo não era salva, não. Aquela multidão. Não se salvaram, não. Então é preciso que você saiba que Cristo não vai salvar uma multidão. Mas se a multidão estiver reunida, ouvindo o que é de Cristo, aí Deus salva. Mas ouvindo discurso barato, que é uma nojeira, uma porcaria, o que a turma evangélica está discursando em cima de altar e na rua, em todo canto. Politicagem, empresarial, marketing, eventos. Pelo amor de Deus, o sangue de Cristo precioso, ele derramou por mim e por você, pela nossa vida. E Deus falou que esse foi o único dízimo que agradou a ele. O corpo de Cristo, quando foi pendurado na cruz, foi o holocausto, foi o sacrifício que se fazia na época com os dízimos que Deus pedia por Malaquias, que era vaca e bode e ovelha, para sacrificar e derramar o sangue.
E o único dízimo que agradou a Deus, ele deixa lá em Hebreus capítulo 10, aqui no Salmo 50. Ó Deus, dízimo e ofertas não te agradaram, mas corpo me preparaste. O que agradou a Deus foi o corpo de Cristo, a vida de Cristo que Ele ofertou a Ele. Meu irmão, fuja enquanto é tempo, porque está se cumprindo as profecias. Eu fui levantado agora, no final dos tempos, para libertar uma alma e o céu fazer festa. Não importa, Deus tem pressa. Deus tem pressa de executar tudo que Ele prometeu. Mas a igreja prospera em tudo. Eu sou testemunho ocular. A minha vida eu tenho um testemunho verdadeiro. Eu prosperei, mas mais do que prosperar, eu hoje sou um homem levantado pelo sangue de Cristo e pelo seu poder. E até hoje desses aí que estão enganando, botam uma gravata e um paletó, esse é o modelo da igreja de Satanás. Eu não tenho nada contra paletó e gravata, viu? É bonito e pode usar. Mas se fazer disso uma referência, se fazer disso um sinal, uma apostasia, hoje a apostasia desses tempos, logo quando um chega, se for homem, é um paletó e uma gravata. Não, o inimigo, ele não quer nada de Cristo dentro da casa dele, e nem dentro do que é dele, nem no que é dele. Então, ele manda você fazer tudo aquilo que agrada a ele, mas não a Deus. Então, você, como não examina, aí fica sem saber. Mas eu convido você a deixar nos comentários, porque o mais importante é a prosperidade. É o que todo mundo quer. Mas eu nunca vi alguém servir a esse Deus tão grande, ao Filho poderoso, maravilhoso, que ama e não prosperar. Porque todos que são evangélicos não prosperaram não, meu irmão. Pela igreja, pelo pastor não. Prosperaram lá fora, trabalhando, por conta própria, mas na igreja nenhum evangélico, nenhum desses daí prosperou não, que não tinha nada. Só prosperou até hoje, desde que essa igreja evangélica foi levantada há 100 anos, aqui no Brasil, só os pastores prosperaram. Porque é impossível um pobre assalariado que está dentro de um templo desse prosperar, é impossível. Porque Deus não age aonde não está o que é dele e aonde não está ouvindo o que é dele. Lá nesse tempo de falsos pastores, não confessa a Cristo, não prega a palavra, não prega o evangelho. Discursa doutrina de demônios. Doutrina de demônios, meu irmão. Olha, se naquela época Deus deu referência, pegando com esses pastores de hoje aí, de gravatinha, que eles são políticos, colarinho, vive roubando, pegando seu dinheiro e lavando, e você não vê, e você dando crédito a alguém que não é nada, a alguém que nunca foi nada, mas manipula, junto com outros, maquina, para abrir um templo e roubar as pessoas. Ela vai celebrar, oferecer aquilo que vai satisfazer sua carne por uma hora. No culto, é o que eles fazem. Mas depois, na pandemia, você teve que recorrer a quem na pandemia? Você que é assalariado? Ao governo, aos R$600.
E eles com as contas estourando e as fazendas de cabeça de boi e dando risada. E ainda brigando com o governo para abrir os tempos para roubar mais você. Que eles não sabem ficar um dia sem roubar as ovelhas. E aí eles estavam sentindo prejuízo. Você veja, são homens que você não sabe a fortuna que tem acumulada. Qual o Deus, esse Deus desses enganadores, corruptos, chamado pastor, seja ele quem for. Quando eu estou falando aqui é de qualquer templo. É qualquer pastor que se diz pastor, que tem uma gravata e vai para aquela igrejinha pequena. Mas é da igrejinha pequena que o espírito de Satanás que está naquele pastor está querendo se dar bem às suas custas. Com seu dízimo, que não é dízimo. Com a sua oferta. Com o dinheiro que você dá para reformar o templo. Com o dinheiro que você dá para fazer evento, para construir, para comprar terreno. Mas eles arrecadam muito, porque se eles não querem só o dinheiro do terreno, nem da luz, não. Ele quer mais, quer para sobrar. E aí eles vão pedindo, e depois que já está tudo pronto, fica pedindo até você morrer. Meu irmão, desperte. Aqui você vai prosperar de verdade, se você crer. Porque nesse canal, nessa igreja, você ouve aquilo que é verdadeiro e aquele que promete cumpre. Eu sou testemunha, eu saí do chaco de lodo de lama. Hoje não sinto falta de nada, mas com trabalho e Deus multiplicando. Então eu convido você a também fazer parte dessa prosperidade de verdade. Você vai prosperar em tudo, né? Só na parte material não, espiritual e carnal. Deus prometeu e cumpre. Mas Ele não está fazendo nada na sua vida, abençoando, porque você está numa casa de maldição. Esses templos evangélicos são casas de feitiçaria que colocou o nome evangélico. Mas são aquelas casas de feitiço, de cartamante, de Xangô, que tinha na época, desde o tempo de Saul. As feiticeiras foram tudo mortas no tempo de Saul. Deus mandou matar, porque Deus odeia feiticeira. Eu quero dizer a você que esses pastores são feiticeiros. Eles saíram de lá, o espírito deles é aquele espírito de feitiçaria, diagnosticador, espiritismo. Tudo isso que Deus condena, e eles não pregam a velha aliança a respeito disso. As coisas que falam deles, que revelam, eles ocultam e escondem dos seus olhos no culto. Só prega a você a mentira, que é a prosperidade, você nunca prospera. Mas eles ganham um salário de 5.000, você rala para ganhar 2.000. Eles multiplicam o salário deles, tem aumento, quando eles vão enganando mais. Depois eles começam a desviar todo o dinheiro que entra na igreja, porque o cabeça lá não vai saber não. Manda só a metade para o cabeça. E a metade eles investem também para ser igual àquele outro que está lá, que é o presidente do templo, que ficou rico roubando, desviando também. Você não vê Valdomir aí, Sila Malafaia? Já saiu de templos que era pastor e ficou rico. Deu golpe, porque o dinheiro que se arrecadava não mandava para Edir Macedo. Assim vai. E é todos eles que praticam isso aí, porque a Bíblia diz que é todos. A Bíblia, ela não julga injustamente, julga justamente. Seja pequeno, seja grande. Seu pastor, meu pastor não tem nada. Se ele começou agora, se ele também não conquistou presa, mas se ele começar a ter lábia bonita e conquistar e alienar pessoas, ele vai pegar o dinheiro, porque depois que aquelas pessoas estão enfeitiçadas, que acha que ali é Deus mesmo, que ele é Deus, acha que ele foi Deus que mandou. Bota isso na cabeça, eles botam na sua cabeça. Mas você não é nenhuma criança e pode passar agora a crer num Jesus verdadeiro e a ouvir o que é dele de verdade e saber que aquilo que você
está ouvindo não tem nada a ver com Deus. Se você quer prosperar e quer ser abençoado de verdade. Porque eu vim para abençoar em nome de Jesus. Se você quiser ser abençoado em nome de outro, você tem que ficar lá onde você está, no templo evangélico. Porque no templo evangélico você não é abençoado nem abençoada em nome de Jesus. Amém? Então deixe nos comentários qual o templo que você faz parte e se você, até hoje, por que você não prosperou e por que só o seu pastor prospera. Deixe nos comentários se o templo, o seu pastor que prosperou, promete a você e até hoje você não prosperou. Eu sei que faz muitos anos já. E ninguém lá dos irmãos, que você também fica lá junto dos irmãos, prosperou. Uma meia dúzia já é próspera dentro do templo, mas o resto das ovelhas ganha salário. Trabalha, rala o dia todo para ganhar 2.000, 3.000 e não dá para nada, para prosperar. Agora, com Cristo, prospera porque Deus multiplica. Quem ouve ao Filho e quem confessa o Filho, quem invoca o Filho e quem é abençoado em nome do Filho. Então, quer dizer que aqui essa igreja, ela abençoa em nome de Jesus. Todos os meus vídeos é para confessar Jesus, para confessar o Espírito Santo de verdade. Mas eles confessam o espírito imundo de Satanás em cima do altar. Amém? Deixe nos comentários se você quanto tempo faz que você é evangélico ou evangélica, participa de um tempo e até hoje sua vida não mudou. Isso é importante. Porque eu tenho certeza que não mudou. Continua do mesmo jeito ou pior. Pior do que quando você não estava lá nesse tempo. E o seu pastor só prosperou. Só seu pastor anda de carro, só seu pastor tem casa boa, só seu pastor tem conta gorda. E que ele não mostra a ninguém, né? Ele não mostra as contas dele a ninguém. Ele é tão transparente, né? Agora eu quero dizer, meu irmão, que tudo que você está fazendo neste tempo está só provocando a ira de Deus. Porque você está contribuindo para que esse demônio que está no altar, esse espírito que se transfigura em pastor, zombe da cruz de Cristo, do sangue de Cristo. Amém? Então, você vai ver a diferença quando você passar a ouvir aquilo que é verdadeiro. É neste canal. São poucos. Hoje, Jesus diz, são poucos que pregam a Cristo Jesus, que confessa a Deus. São poucos fiéis. E eu quero você. Você não é seu dinheiro. Quero sua alma para ser abençoada neste canal, nesta igreja, para você prosperar. E o prazo de Deus, ele diz que para que a igreja prospere é 12 meses. Ele é Deus, mas o seu pastor promete a você a vida toda, mas você não prospera. Sua vida não prospera. Mas quanto tempo faz que o seu pastor promete? Deixe nos comentários. É esse, não adianta falar bonito, terno e gravata, laiba bonita, elogio como eles fazem, e a palavra de Deus do Espírito Santo diz, são lobos devoradores, cuidado, porque eles elogiam, eles têm palavras lisonjeiras, teologias, filosofias gregas, eles estudam para manipular sua fé, para fazer você presa e para lhe roubar, matar e destruir. Mas o que é de Deus fala bonito porque fala a verdade. O que é de Deus fala bonito porque fala transparentemente. O que é de Deus fala bonito porque fala a justiça. O que é de Deus fala bonito porque confessa Jesus Cristo. O que é de Deus fala bonito porque prega como Jesus pregou, prega as palavras de Cristo. A palavra mais bonita que tem é a de Cristo. É essa que está escrita, que nós confessamos. Mas quando se faz uma narrativa em cima de um capítulo, uma narrativa imunda, nojenta, como esses lobos, cães gulosos estão fazendo, provoca a ira de Deus. Mas eles não pregam aonde está escrito que Deus diz, nenhum desses pastores escapará
da sua ira que está para descer. Tem vários capítulos dizendo, não haverá fuga. Eles podem construir banco, eles podem construir caverna para se esconder, mas a ira de Deus vai atrás dele e vai destruí-los, porque estão zombando da cruz de Cristo faz tempo. Faz tempo. Olha, eu sou homem, eu me iro, mas a minha ira não quer dizer nada. É só de boca. Mas a ira de Deus, quando descer sobre esses cachorros gulosos, como diz Isaías 56, eles não escaparão. Tanto os presidentes de templo, como os que trabalham para ele, que é o pastorzinho daquela igreja pequena, que está querendo chegar lá, não pode. Roubando, fazendo corrupção, desviando os dízimos, as ofertas e o dinheiro que é para a construção de templo, e aplicando em propriedades. Eles fazem isso, todos eles. Todos eles fazem isso, meu irmão. Só que a justiça daqui não tem poder para isso não, para investigar não. Mas a minha justiça, que é Cristo, investiga 24 horas. Essa justiça é investigativa. E quando eu investiguei, Deus me mostrou. O juiz disse, aí, eles praticam escondido. Tudo isso, seja ele qual for, todos eles. Não adianta você querer idolatrar o seu pastor e dizer que seu pastor é de Deus, que seu pastor foi levantado por Deus. Não, você tem que provar. A gente quando fala as coisas tem que provar. Então seu pastor, ele é como o outro que roubou e ficou rico. Se entrar dinheiro dentro do templo, ele vai desviar, porque ele é o mesmo espírito. Nada de Deus levantou ele. Quando um pastor é levantado por Deus, dá prova disso. E a prova não é gritar em cima do altar, não é espernear. A prova é dar testemunho espiritual. A prova é fazer cura. A prova é levantar aleijado da cadeira de roda. A prova é curar cego de nascença. Esse é o verdadeiro. Agora eu quero saber, deixe nos comentários, se o seu pastor já curou um paralítico de nascença no templo, viu? Não minta não, porque quem mente o Espírito Santo mata. Se o seu pastor, esse tempo todo você está no templo, curou um paralítico de nascença, ou um cego de nascença, porque mesmo que ele cure um cego que está se disfarçando de cego, chega lá no templo que eles compram, pagam, ou que está no hospital se tratando porque ficou cego depois que nasceu, aí não é a medicina cura. Aí ele vai botar no pedestal e dizer que foi Deus que curou. Não. Deus só cura aquilo que nasce de nascença, que é doente desde que nasceu. Mas Deus nunca curou ninguém que ficou doente depois que nasceu, porque Ele é poderoso. Então venha para essa igreja, ouvir esse Deus que cumpre as promessas e que faz a igreja prosperar. Aqui não tem que pastor prosperar e a igreja ficar ralando, ganhando salário não. Porque o pastor prospera com o dinheiro das ovelhas. Mas tem que prosperar pelo bom pastor, pela fé, pelo trabalho que trabalha. Amém? Se você gostou, deixe seu joinha, seu like, inscreva e o seu comentário é importante. Quanto tempo faz que você faz parte dessa religião, dessa igreja e vê o seu pastor só contar vantagem? Ou os outros que ele bota no altar, os colegas dele? E você não mudou nada. Chega em casa, sai do culto, vai para o culto, chega do mesmo jeito. Não muda nada. Uma hora está trabalhando, outra hora está desempregada. O seu marido uma hora está trabalhando, outra hora está desempregado. Por que será que o seu pastor nunca falta, só multiplica? O Deus do seu pastor não é o Deus que está escrito na Bíblia, nem é o seu Deus não. De jeito nenhum. Aqui eu já procurei na justiça divina, e a justiça divina diz que esse aí não faz parte não, mas faz parte da injustiça de Satanás. Amém? A paz seja com todos. Eu queria ficar aqui horas e horas falando. Eu queria que você ouvisse esse vídeo todo para começar a ser abençoado. Quem ouvir este vídeo todo vai ser abençoado a partir de agora. A sua vida vai ser abençoada. Inscreva-se, deixe seu joinha e o seu comentário.
Quanto tempo faz que você está no templo evangélico e o seu pastor prosperou e prospera e você não?